bem-vindos a mais um CIVAPcast, o podcast do CIVAP. E nesse mês, Junho Verde, nós vamos aqui falar de algumas ações do nosso consórcio, hoje com 62 municípios, com diversos projetos e ações na área ambiental. Trazemos aqui um convidado especial, o gerente operacional da BAL-CIVAP, Leandro Dias, para falar um pouquinho desse projeto tão essencial para a nossa região, pioneiro. Começou lá atrás, há muitos anos, e hoje a gente conseguiu colocar em prática. E vamos falar aqui um pouquinho mais sobre essa questão tão difícil para todos os municípios, que é o resíduos sólidos. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, Obrigado pelo espaço, pela disponibilidade de estar aqui nesse mais um episódio do CIVAPcast e pela oportunidade também de a gente estar tendo de explanar um pouco sobre o nosso projeto da BAL-CIVAP. A gente vai discutir aqui uma coisa que, para muitas pessoas, quando o lixo, o resíduo sólido, ele é dispensado na nossa casa, ele vai ali para a calçada, muitos não pensam nas consequências, O que é feito com esse resíduo? Então, existe uma solução tecnológica muito boa, a gente vai falar dela aqui agora, e também redução de custos para o município, tudo que implica esse descarte final adequado, Então, Leandro, para ajudar um pouquinho o pessoal a conhecer melhor esse processo, entender a dimensão desse cenário, eu gostaria de começar pelo diagnóstico, Qual que é a real situação da nossa região? O que você pode falar um pouquinho sobre os resíduos nos municípios do consórcio, em São Paulo, no nosso estado? Tá certo. Bom, nós fizemos alguns levantamentos, principalmente na região em que a gente vai atuar, na região do consórcio. São 15 municípios que estão dentro do projeto da BAL-CIVAP. E dentro destes municípios, nós temos municípios na condição de mandar o seu resíduo sólido doméstico, resíduo sólido urbano, falando mais focado na fração doméstica desse resíduo, de estar mandando para aterros sanitários privados, aterros sanitários particulares, que normalmente são fora dos municípios de origem do resíduo. Tá? Aqui na nossa região, o aterro mais próximo fica na cidade de Marília, tá? E nós temos, desses 15 municípios que estão no nosso projeto, existem municípios que mandam para este aterro em Marília, que mandam para o aterro de Quatá e que mandam para o aterro de Piratininga. Tá? Eu tenho municípios da região que estão rodando 75, 80, até quase 90 quilômetros, mais a volta, Então a gente costuma falar que não é só quilometragem de ida, que o caminhão precisa voltar. Então, tem município que está rodando 90 quilômetros para ir, 90 para voltar, 180 quilômetros para destinar o seu resíduo atualmente. Tá? Temos também municípios que têm aterros públicos, tá? Que são aterros no município, mas que não são aterros sanitários, são aterros em vala, porque são aterros, são municípios de população menor, até 10 mil habitantes. A CETESB ainda permitia a condição do aterro em vala, então esses municípios, alguns municípios ainda operam esse tipo de aterro no município, só que é um custo adicional também, assim como os municípios que pagam para destinar o resíduo fora, o município que tem um aterro no próprio município, ele também paga a operação desse aterro, que não é uma operação barata. Manter um funcionário, manter recobrimento diário do resíduo, manter maquinário funcionando, risco de autuação pela CETESB. Então, é um custo que precisa também ser colocado na ponta do lápis. Então, destes 15 municípios, nós temos estas duas condições aqui na nossa região, falando de resíduo doméstico. A gente ainda tem outros tipos de resíduos, que eu acredito que a gente vai falar aqui ao longo do dia, que são resíduos volumosos, resíduos de poda e capina, que também fazem parte dos resíduos urbanos, tá? Mas aí a gente tem domiciliar, que é o que a gente está falando agora, tem volumoso, tem doméstico e tem RCC, que é uma outra destinação. Mas todos esses englobam os resíduos sólidos urbanos. E falando um pouco mais a nível de estado, nós também fizemos alguns estudos
e existem cerca aí de umas 8 mil toneladas diária de resíduos sólidos urbanos, né, dentro do estado de São Paulo, dentro dos 645 municípios, cerca de 8 mil toneladas diárias de lixo estão indo para aterros sanitários ou aterros em vala, que tem um tempo de vida útil muito curto. Tá? Esses dados não sou eu que estou falando, são dados da CETESB, tá? do Manual de Gerenciamento de Resíduos da CETESB, que fez um apanhado de informações em todos os municípios do estado e traz esse dado, que essas cerca de 8 toneladas estão indo para aterros em vala ou aterros controlados ou aterros sanitários, que tem um tempo de vida útil muito curto, menor do que 2 anos. Tá? Aí a gente tem cerca de umas 17 mil toneladas diárias que vão para aterros controlados que têm um tempo de vida de até 5 anos, e aí tem, agora não me recordo o número, mas tem uma outra fração de aterro, aí são mais os aterros particulares que estão nesse range, que são aqueles aterros que têm tempo de vida útil maior do que 5 anos. Tá? Então a gente está falando aí de mais de 20 mil toneladas diárias de resíduo dentro do estado de São Paulo, que estão indo para aterros que têm um tempo de vida útil de 5 anos para baixo. Tá? Aí tem aterro em vala, tem aterro sanitário, tem aterro controlado, tem essas 3 situações. E poucos municípios mandam para fora do estado, são muito poucos municípios que fazem isso hoje. Tá? Mas a situação, o panorama de resíduos no estado e na nossa região é mais ou menos essa. Ou seja, né, hoje a gente dispensa aí uma grande área para enterrar resíduo, certo? E tem essa questão operacional, a questão de monitoramento, controles, tudo que envolve a manutenção de um aterro e o custo também que o município tem para levar. Então, com a chegada da BAL, o que concretamente muda para esses municípios que vão poder levar seus resíduos para a BAL-CIVAP? Bom, vou falar um pouco, eu costumo deixar isso bem claro, para não falar que a gente só está puxando a brasa para a nossa sardinha, né? O aterro sanitário hoje, ele é uma metodologia de engenharia adequada para receber resíduo sólido. A gente não está discutindo isso com relação ao aterro, ele é adequado, ele é licenciado pela CETESB. A CETESB acompanha, licencia aterros até hoje. O aterro sanitário não está errado. Porém, o mundo evoluiu, né? E o aterro é uma atividade de engenharia do passado. Apesar de ter controle de dreno de chorume, ter manta geotêxtil de impermeabilização de fundo de vala, ter impermeabilização de solo abaixo da manta geotêxtil, ter dreno de gás, ter recobertura de área, isso tudo é adequado, porém não é o mais novo que existe hoje no mercado. Fora que os aterros precisam de grandes áreas para serem colocados em operação. Apesar de toda essa engenharia, existe sim o risco de contaminação. Tá? Se ele não for bem operado e bem monitorado, o risco existe. E esse risco tende a aumentar quando eu vou para um aterro controlado, para cidades menores. Quando eu vou para um aterro em vala, para cidades menores ainda, o nível de controle é muito menor. Então, isso potencializa o risco de contaminação. Não estou dizendo que vai contaminar. Estou dizendo que o risco de contaminação é maior. Tá? Então, o aterro funciona. Tá? Porém, a nossa tecnologia que a gente está trazendo aqui, ela é uma tecnologia que a gente não tirou da cartola. Tá? A gente está, desde a década de 70, trabalhando com a gaseificação, primeiro com o carvão, passando aí por gaseificação de carvão para cerâmicas, para fornecer gás para ceramistas. Foram construídas 22 plantas de gaseificação de carvão no Brasil, na China e no Peru. A tecnologia da gaseificação se consagrou com o carvão, porém, um movimento de mercado de trazer o gás subsidiado da Bolívia para o Brasil, ficou mais barato em espetar num gasoduto para trazer gás para dentro da sua unidade, e isso fez com que a gaseificação começasse a entrar em desuso
por conta do custo que ela tinha, tá? Era mais barato se espetar ao gasoduto do que construir um gaseificador. E aí surge a possibilidade de gaseificar resíduo. Foram feitas adaptações no gaseificador, foram feitos testes, criou-se uma metodologia aceitável que não gera os gases de efeito estufa, e com essa metodologia ela foi patenteada e é o que a gente está trazendo agora. A gente não inventou ontem, começou na década de 70, é isso que eu queria demonstrar, é algo que tem sido trabalhado já há bastante tempo, tá? Com isso, a gente está apresentando uma tecnologia que eu uso uma área menor quando comparado com o aterro, que eu processo todo o resíduo conforme ele chega, eu não fico armazenando ele ali ao longo de anos e anos e anos até que ele se decompõe, ou talvez nem se decompor, que a gente hoje, infelizmente, manda para aterro resíduos que poderiam estar indo para reciclagem, ou que não tem tecnologia de reciclagem, vão para o aterro e vão ficar lá pela eternidade. A gente não sabe quantos anos eles vão demorar para se decompor, né? Alguns falam aí o plástico precisa de 1000 anos para se decompor. Quem viveu 1000 anos para ver o plástico decomposto, né? Então, é uma estimativa isso e a gente não tem como provar. Mas então a gente tem área menor do que o aterro, a gente tem a possibilidade de recuperar energeticamente resíduos que hoje vão para o aterro e a gente não precisa mais armazenar eles. A gente tem uma metodologia, né, já certificada, já analisada, que atende tanto a CONAMA quanto a SMA 79, tá? Na questão de emissões atmosféricas. Nós não temos as emissões atmosféricas, principalmente de dioxinas e furanos, então a gente consegue também ter uma segurança nessa questão das emissões atmosféricas. Temos a possibilidade de gerar crédito de carbono e também de trazer economia para os municípios, já que hoje os preços de mercado que o aterro sanitário tem praticado são maiores do que os preços de mercado que a gente está trazendo para os municípios. Tá? Então, a gente tem vários benefícios perante essa tecnologia, sem contar a questão da destinação, do percurso de destinação que os municípios vão ter. No nosso processo aqui dentro do CIVAP, a gente estipulou um raio de 75 quilômetros. Nesse raio de 75 quilômetros estão os 15 municípios. 15 municípios. Então, no máximo, o município vai rodar metade disso. Ele está no máximo aí... metade não, desculpa. Ele vai rodar no máximo 75 quilômetros para ir e para voltar. Enquanto eu tenho gente rodando 90 para ir, mais 90 para voltar. E diário, né? E diariamente, exato. O município leva todos os dias, às vezes mais de uma viagem por dia, né? Exato. Tem município que, dependendo do seu volume, vai levar mais de uma viagem por dia. Tem município que são menores, que conseguem aí acumular o resíduo no município e fazer menos viagens durante a semana. Tem município que vai viajar 2 vezes na semana, tem município que viaja 3, tem município que viaja 4, tem município que viaja de segunda a sábado, tá? Para levar esse resíduo pelo volume que ele tem. E aí, diminuindo esse percurso, também é uma economia para o município. Hoje, na média, a gente está reduzindo em 25% a quilometragem rodada para a destinação dos resíduos. Perfeito. Você falou um pouquinho de gaseificação, que seria a tecnologia da usina. Só que quando a gente fala em usina, as pessoas começam a pensar, vai queimar lixo. Você poderia explicar de uma forma simples para quem está assistindo a gente e às vezes não entende muito bem da parte técnica, como que é esse processo e o que vai acontecer com esse resíduo depois que ele chega lá? Tá bom. O nosso processo, o nome dele é gaseificação em leito fluidizado. A gente tem um reator, tá, que funciona a 850 graus Celsius de temperatura, porém ele trabalha num ambiente subestequiométrico. O que isso quer dizer, Leandro? Subestequiométrico significa que ele trabalha com pouca concentração de oxigênio. Tá? Se a gente for lá para as aulas de física e química, tá, lá do ensino médio, e a gente vai lembrar que se eu não tenho oxigênio, eu não consigo ter fogo. Combustão. Tá? Eu não tenho combustão sem oxigênio. Num ambiente subestequiométrico, ou seja, com volume de oxigênio, concentração de oxigênio baixa, não há como ter chama. Se não tem chama, não tem como eu queimar o resíduo dentro do reator.
de gaseificação, tá? Então, esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. Nós não vamos incinerar o lixo. Não é uma tecnologia de mass burning, que é o nome da tecnologia de incineração, tá? Existe uma tecnologia de incineração, ela é muito utilizada no mundo todo, inclusive está sendo construída uma planta no Brasil de incineração, tem se falado muito em Barueri, tá? É um volume muito grande de resíduo, porém o custo dela também é muito alto, tá? Porque quando eu queimo o resíduo, além de eu gerar componentes tóxicos, eu gero também um grande volume de gases, e esses gases precisam ser filtrados pelo que tem no meio dele, tá? Então, filtrar um grande volume de gases e aquecido, que ele expande ainda o volume, é muito mais caro do que eu tratar o subproduto ali, o gás que vai sair, é muito mais barato eu tratar ele na fonte do que depois eu colocar uma barreira física como um filtro, tá? Então, por isso que o nosso processo é muito mais barato do que a incineração. Então, quebrando o primeiro paradigma, nós não vamos queimar lixo. Dá para dizer que é um processo termoquímico. Sim, é um processo termoquímico. Certo. Isso está correto. Mas dentro do processo termoquímico existe a gaseificação, existe a pirólise, existe a incineração. E o nosso é a gaseificação, o nosso caso aqui da BAL. Exato, exatamente. Bom, tendo isso em vista, o resíduo ele vai chegar nos caminhões, ele vai ser triturado, ele vai ser seco, vai ter a separação ali de tudo que não é gaseificável, de tudo que não tem carbono, tá? Porque a gaseificação ela trabalha com carbono. Lá no passado a gente incinerava, desculpa, olha eu falando besteira aqui, a gente gaseificava carvão, tá? Então a gente aproveitava a cadeia carbônica existente no carvão, tá? Agora a gente vai gaseificar o resíduo sólido. A gente vai, então, aproveitar a cadeia carbônica existente no resíduo sólido, tá? Então, tudo aquilo que não tem carbono, o metal, o vidro, eu preciso tirar ele do processo. Então, o lixo chega para mim, eu vou triturar, eu vou secar, eu vou separar esses resíduos inertes, sem carbono, tá? E o que sobra para mim, eu chamo de CDR, combustível derivado de resíduo. Este é o meu combustível para a gaseificação. É o lixo seco, triturado e sem componentes aí inertes, tá bom? Tendo isso em vista, eu pego o CDR e vou colocar dentro deste gaseificador, dentro deste reator que está a 850 graus, no ambiente subestequiométrico, como eu expliquei agora há pouco. Ali tem um leito também de sílica que fica borbulhando, tá? Ele fica se movimentando como se ele fosse ele se comporta como um líquido, tá? Eu fico injetando ar embaixo dele e esse leito de sílica fica se movimentando. E o CDR ele é jogado sobre esse leito. O movimento da sílica, junto com essa temperatura, propicia a quebra dessas cadeias carbônicas que eu estou jogando ali dentro. Então, se eu jogar o lixinho da cozinha, que tem ali resto de comida, ali tem carbono. Se eu jogar a fralda, ali tem carbono. Se eu jogar a melancia, ali tem carbono. Se eu jogar madeira, se eu jogar galho, se eu jogar o guarda-roupa, se eu jogar o sofá, que tem a espuma, que tem o tecido... A poda. Tudo isso daí tem carbono, tá? Então, tem a possibilidade de ser processado em um gaseificador. Assim como papel, assim como plástico, papelão, tá? Tudo isso tem carbono, tá? Então, tendo carbono, eu consigo fazer a gaseificação por meio deste processo que eu acabei de explicar. Tentei ser bem simples. E aí, ali dentro acontece uma reação química, não é uma reação biológica, não é uma reação de decomposição, é uma reação química que se chama craqueamento, quebra de cadeia carbônica. Tá? E aí eu vou pegar uma cadeia carbônica grandona e vou quebrar ela em vários pedacinhos pequenos até eu chegar nas menores partículas possíveis, que é o hidrogênio, o CO e o CH4. Tá? Então, o gás de síntese que sai do gaseificador, que é o meu produto da gaseificação, ele chama gás de síntese, ou syngas,
ele é composto basicamente por esses 3 elementos. Ainda existe nitrogênio, né? Existem outros gases ali, mas estes 3 elementos são gases combustíveis. E aí eu tenho como aproveitar esse gás de síntese num processo térmico, como um altoforno, tenho como aproveitar ele para produzir vapor numa caldeira e fornecer vapor para uma indústria, por exemplo, como uma cervejaria, como um frigorífico, né? Indústrias que utilizam vapor. E também tem a possibilidade de usar o vapor, mandar ele para uma caldeira, transformar ele em vapor, passar ele numa turbina, vai jogar num motogerador que vai gerar energia elétrica. Tá? Ou seja, o resíduo da pessoa agora ele vai passar a gerar energia elétrica através do vapor do próprio processo. No nosso projeto na Balsivap, aqui em Palmital, o nosso produto final vai ser energia elétrica. Mas eu posso também gerar gás para um altoforno e posso também gerar vapor para uma indústria. Só que eu preciso de alguém próximo a mim para consumir esse produto. Se eu não estiver próximo, eu não consigo transportar o vapor tão longe, eu não consigo transportar o gás tão longe. A energia eu consigo transportar ela longe. Consigo espetá-la na rede de transmissão ou de distribuição e mandar ela para longe. Qual que é a expectativa de geração de energia do projeto? Com essas 300 toneladas de resíduos que a gente tem aqui no projeto, a gente vai gerar cerca de 6,7 megawatt-hora. Quase 7 megawatts por hora aí. Dá para abastecer mais ou menos quantos habitantes, assim? Olha, já foi feito esse cálculo? Uma cidade de mais ou menos uns 24, 25 mil habitantes. Uma cidade um pouquinho maior que Palmital hoje. Hoje a gente está em Palmital, né? Está se instalando em Palmital. A gente abasteceria uma cidade um pouquinho maior que Palmital. Ou seja, se fosse para suprir Palmital, supriria. Sim. Bacana. Só que aí Palmital não tem 300 toneladas de lixo por dia, sim, né? Então, dos 15 municípios vem essas 300 toneladas. Na verdade, vem 289 toneladas hoje. A gente tem um gap ainda, só que esse é um gap que eu preciso ter para absorver um crescimento exponencial dos municípios, um crescimento orgânico da população, né, que isso tende a acontecer. Então, eu preciso estar apto a receber esses resíduos, porque o nosso contrato é de 30 anos. Então, eu tenho que estar preparado para receber esse crescimento dos municípios. Falando um pouquinho, então, do resíduo que vocês vão receber, resíduo sólido urbano, aquele não inerte, certo? Né? Então, assim, para o pessoal que não entende, concreto, terra, isso é inerte, ele não vai ter serventia no processo. Exatamente. Mas vai chegar terra lá, né? Vai. A gente fez esse é um dado bastante curioso, interessante para a gente falar. A gente, quando fez as análises do resíduo da região aqui do Civap, que a gente fez o projeto baseando-se no resíduo que é gerado aqui. Nós não pegamos resíduo de longe para se basear. Então, vamos ver o que gera na região do Civap, nos 15 municípios. Pegamos lá 10% da produção diária de resíduo desses 15 municípios, trituramos, secamos e mandamos para o laboratório para analisar o que tinha ali dentro. E também fizemos a gaseificação na nossa planta piloto lá em Mauá, que é para testar como ia se comportar esse resíduo da região. E durante esse processo, a gente percebeu que mais ou menos 10% do volume deste resíduo que chegou até nós para fazer esse teste, 10% desse resíduo era terra. Mas de onde vem essa terra? A gente tem uma cultura regional aqui. Estamos numa região bastante agrícola. Temos municípios que estão às margens de áreas agrícolas e os municípios da nossa região não costumam ter varrição. Ou seja, quem varre à frente da casa é a Dona Maria. E a Dona Maria ela varre à frente da casa, coloca as folhas, o resíduo que ela pega ali, e vai muita terra por conta do tipo na nossa região, esse resíduo ela vai e coloca no saco de lixo para o lixeiro pegar. Então o município hoje está pagando 10% do peso que ele manda hoje para o aterro sanitário, ele está pagando em terra. É terra que está indo para o aterro sanitário, que não precisava estar indo para lá. E essa terra vai chegar para nós. E aí isso foi muito bom, porque
A gente montou um Lego na hora de fazer o projeto da usina e colocou lá um separador de discos para separar a terra do CDR que a gente tiver. Tá? Porque a terra não é interessante para gaseificação, então a gente precisa tirar ela também do processo. E essa terra pode ser reaproveitada em outras demandas? Sim, a gente vai gerar quase 30 toneladas de terra por dia. Tá? Se essa porcentagem se confirmar e continuar vindo para dentro da usina, vamos ter cerca de 30 toneladas de terra por dia. Então a gente vai precisar dar um destino para essa terra. Pode até virar um produto ali também, Com certeza, vai virar um produto para a gente. E falando exatamente no que vai ser gerado lá na usina, porque vocês vão transformar esse resíduo em energia, mas e o que vai sobrar? Aquilo que é um rejeito? O que vai ter de rejeito na usina? Tá. A gente, durante o processo de separação, a gente vai ter metal saindo dali, que é um metal que não foi separado pela população e acabou indo para o lixo convencional. Às vezes ele está misturado em alguma coisa, ele está dentro de alguma coisa, e no processo de trituração a gente consegue fazer a separação dele. Então eu tenho ali metal ferroso e metal não ferroso. Tá? Eu consigo retirar isso durante o processo de transformação do lixo do RSU em CDR. Também vou ter, neste processo de separação, algum vidro que possa ir junto com o material que vai para o aterro sanitário. Posso ter pedra, posso ter terra. Tá? Então, estes são rejeitos no processo de segregação. Tá? Após a gaseificação, a gente não faz nenhuma mágica. Tá? Não é nada 100%. No universo não existe mágica. Não vai desaparecer, não vai evaporar. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então, após o processo de gaseificação, a gente tem um rejeito, tá? Que uma parte sai por baixo do reator, que é o leito de sílica que tinha no começo de areia. Conforme o resíduo vai sendo gaseificado, a gaseificação consome o carbono. Os minerais que existem no resíduo não viram gás. Tá? Eles vão se depositando no fundo do reator, vão se misturando à sílica. Eles vão meio que sujando a sílica, digamos assim. Uhum. E aí ele vai, não é que ele não suja, ele pode ficar lá dentro. Só que quando ele vai, como eu estou falando de 300 toneladas de lixo por dia, e esse mineral ele vai se depositando no fundo, com o passar do tempo, ele vai aumentando a altura do leito de sílica. Ele vai se misturando a sílica e vai aumentando o material que está ali. Se agregando ali, né? Isso. E conforme ele aumenta esse material, eu interfiro na pressão de trabalho do reator, porque o leito vai subindo. Então eu preciso baixar esse leito, preciso tirar a sílica e eu tiro ela por baixo. Tá? Então eu tenho um sistema de retirada de sílica por baixo do reator. Tá? Então eu vou retirando sílica que está com minerais e depois eu vou abastecendo com sílica limpa. Tá? Então tem entrada de sílica e saída de sílica. Tá fazendo essa troca. Só que essa sílica suja eu não volto ela para dentro do reator. Tá? Eu tenho que descartar ela. Este é um subproduto que a gente tem. Tá? Só que a gente já estudou, a gente já pesquisou, a gente já conversou com universidades que também pesquisaram, e essa sílica, o teor de minerais que ela tem, não interfere, por exemplo, no uso dessa sílica na construção civil. Tá? Então, fazer um concreto com essa sílica já utilizada praticamente não interfere na resistência mecânica do concreto. Então, ele pode ser utilizado na construção civil, seja para fazer um concreto, para fazer um paver, ou a gente já está falando até, já que a gente fala de tecnologia, de fazer casas com impressão em 3D de concreto. Tem essa possibilidade. Uma parte também desse mineral, ele é muito fino, tá? Ele fica um pó bastante fino. E como o gás que é gerado dentro do reator, ele é ascendente, ele sai na cabeça do reator, então muitas vezes ele arrasta consigo partículas desse mineral, né? Um pó bem fino, e ele, pelo processo de arraste do gás, de saída do gás, ele acaba arrastando.
Quando o gás sai do reator, a gente lava ele com lavadores Scrubber, tá? Ele é lavado ali e eu retiro esse particulado do gás. Então, o gás que vai para a caldeira ser queimado para gerar vapor, ele vai sem material particulado, ele vai limpo, tá? E essa lavagem de gases, ela vai para um tanque, decanta e sobra esse resíduo mineral no fundo do tanque, tá? Esse é um resíduo que a gente ainda não tem estudos concretos sobre ele, tá? Na pior das hipóteses, eu mandaria esse resíduo para um aterro sanitário, porque ele já está inertizado, ali só tem minerais, mas eu ainda acredito fielmente que é possível sim a gente fazer um processo de reaproveitamento desse material, principalmente como um enriquecedor na adubação na agricultura, tá? Pelo teor de minerais que ele tem. É claro, para fazer isso eu ainda preciso de estudo, eu preciso de pesquisa, não dá para eu afirmar aqui, isso é um achismo meu, tá? Mas eu tenho aí uma boa porcentagem de achismo para achar que dá para ser utilizado na agricultura esse material. Porque foram feitos vários estudos, mas na prática mesmo, só depois que ela começar a funcionar, Exato. Vocês vão ter aí todos os dados e consequências, né? Você citou aqui em relação à separação e também falou de metais e tal. O CIVAP ele tem uma campanha que a gente faz digital, Eu Separo, Eu Reciclo, de incentivo, conscientização e educação ambiental da população para que faça essa separação em casa, né? Para que vá, de fato, para um descarte final adequado, somente o rejeito. E aquilo que é reciclável vai gerar emprego, vai gerar renda para os catadores, cooperativas de reciclagem. Leandro, gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte, né? Às vezes, eu já conversei com alguns catadores de município e eles mostraram preocupação com 2 pontos. E agora? Ninguém mais vai querer separar, vai todo mundo mandar para incinerar, para queimar, e aí aqui a gente já desmitificou isso, que não é uma queima, é um processo limpo, né, pode-se dizer. E também em relação ao resíduo, o nosso interesse continua sendo incentivar a segregação, né? Qual que é a vantagem para o município? Como que seria em relação ao recebimento da BAU? Tá. A BAU, ela não tem, apesar dela ter plena capacidade de gaseificar os resíduos que são... Aquilo que vai misturado. Exato, que seja uma fração que poderia estar sendo reciclada e vai para lá. A BAU ela não está competindo com a cooperativa. A BAU só está pegando o que hoje vai para o aterro sanitário. Não podemos falar que talvez somos um competidor com relação ao aterro, mas contra a cooperativa não. Simplesmente estamos pegando o que a cooperativa deixa de coletar e a prefeitura manda para o aterro sanitário. Exatamente, para o aterro sanitário. Então, isso é bastante importante ser muito frisado aqui. Se a cooperativa trabalhar com como eu posso dizer, com uma operação mais eficiente, tá? Quanto mais eficiente for a cooperativa, maior vai ser a possibilidade de coleta de material dela, tá? E aí isso depende não só da cooperativa, mas também do poder público, e essa campanha Eu Separo, Eu Reciclo é fundamental para isso, para conscientizar a população. Porque a cooperativa não entra na casa de ninguém para separar material, nem a prefeitura. Quem separa o material é o munícipe, tá? Então, se o munícipe souber como separar, souber realmente os resíduos que precisam ir para reciclagem, os que realmente têm potencial de reciclagem, saber como separar esse resíduo sem a possibilidade de estragar o resíduo que poderia ser reciclável, por algum processo de separação inadequada, ele acaba estragando e torna aquele resíduo não mais possível de ser reciclado. Colocar ele nos dias corretos para a cooperativa passar, dias e horários corretos para a cooperativa passar e recolher esse material. A cooperativa ganha com isso,
Por quê? Ela tem mais material passível de ser reciclado e, portanto, maior chance de renda entrando para os cooperados. Tá? O município ganha com isso, porque hoje ele paga por X toneladas enviadas para o aterro sanitário, vai pagar por X toneladas enviadas para a balsa e VAP, e se a coleta de resíduos aumentar Y, o resíduo que a prefeitura coletar é X menos Y, é uma quantidade menor. Portanto, ela paga menos, já que ela paga por tonelada entregue. Tá? E a BAL, como é que ela fica nessa história? Lembra que eu falei que a gente tem a possibilidade de receber resíduos urbanos não inertes? Então, RCC não vai para a gente. O resíduo que está indo para a gente, dentro dessa conta de 300 toneladas por dia, é o resíduo sólido domiciliar. Eu ainda tenho outros 2 resíduos que não estão contabilizados aqui e que são um baita de um problema para o município, que é o resíduo volumoso e que é o resíduo de poda e capina. Tá? Estes 2 resíduos continuam sendo resíduos sólidos urbanos, eles podem ir para a BAL por estarem licenciados para tal, eles têm capacidade de serem processados tanto na produção do RSU para o CDR, tanto na gasificação. Eles têm carbono, eles podem ser processados ali. E são um problema para o município. Se você perguntar hoje, nenhum município hoje sabe quanto que ele gera de resíduo volumoso e resíduo de pó de capina. Porque ele não tem uma destinação final adequada hoje. É um baita problema para o município. E com a cooperativa sendo eficiente, aumentando a sua taxa de coleta, a prefeitura paga menos, vai menos resíduo para a BAL. Mas com isso eu abro espaço para receber esse outro problema do município, que para mim é uma fonte de combustível para gerar energia da mesma forma. Então meu processo não muda. Eu só abro frente para receber uns resíduos que podem ir para lá, mas às vezes eu não vou ter capacidade de receber porque estou mandando resíduo sólido domiciliar. Só para, às vezes, o pessoal escutar resíduo volumoso, mas de repente não entende bem o que pode ser. Sofá, colchão, guarda-roupa, né? E tudo isso que a gente descarta, hoje em dia não se tem ainda um local, pelo menos na nossa região, é muito difícil encontrar, né, uma destinação adequada. E ficam, às vezes, se acumulando ali nos aterros dos municípios. Então, seria, sim, uma solução excelente para a nossa região. E como você disse, cada um no seu quadrado, né? A cooperativa de reciclagem continua ali tendo esse recurso da separação, se bem segregada. O município vai economizar porque ele vai encaminhar somente o rejeito, né? E somando aí, ele vai conseguir aliviar aquele espaço que hoje tem um acúmulo de material que ele não sabe bem o que fazer com ele e aí vai se transformar em energia lá na BAL. Exato. E tem um outro ponto, Jéssica, que eu queria aproveitar o espaço para falar aqui, e as pessoas precisam saber que o resíduo que ela separa na casa dela, o munícipe separa na casa dele, ele interfere muito na coleta seletiva. Tá? Seja no horário que ele coloca, seja a forma que ele acondiciona e seja na segregação, mesmo na hora de colocar em recipientes distintos. Tá? Porque muitos desses resíduos, quando colocados, até são resíduos recicláveis, mas você não lava, você não tira uma umidade dele ali, deixa escorrer e acaba colocando ali uma garrafa que tem um resíduo. Vou dar um exemplo besta aqui, mas você coloca um frasco de Danone que você não lavou, um saquinho de extrato de tomate junto com papel e papelão. Se ele derramar aquele resíduo no papelão, você impossibilitou de usar. Você engordurou, você sujou o papel e o papelão, ele passa a não conseguir mais ser reciclável. Né? Vai perdendo o valor agregado. Exato. Do material. Eu estou dando um exemplo muito, muito simples aqui, mas na prática isso é muito grande. Se mistura muita coisa. Tá? E aí chega na cooperativa, o município passa manda a cooperativa coletar esse material, o município paga para a cooperativa coletar e criar esse material, aí a cooperativa vai, separa, vê que tem material lá que não pode ser utilizado, devolve para o município como rejeito, para o município pagar pela destinação final. Então, ou seja,
o município acaba pagando mais do que 2 vezes, porque ele não paga o mesmo valor de coletar porta a porta, que é o que ele paga para a cooperativa. São valores distintos. E deve continuar pagando, tá? Paga mais caro para a cooperativa, porque é uma coleta diferenciada. Tá? Depois ele tem que pagar pela destinação final de um material que ele já pagou pela destinação final para mandar para a cooperativa. Então ele acaba pagando 2 vezes. Isso sai mais caro para o município, por conta do munícipe que não separou direito. Então isso precisa ficar bem claro para quem estiver ouvindo, e se a população ouvir, precisa ter a separação correta. O papel fundamental na questão da coleta seletiva não é a prefeitura, não é a cooperativa, não é a BAU, é o munícipe. Ele precisa separar direito, senão nada lá na frente vai acontecer direito. É a separação na fonte, né? Inclusive, a gente vai continuar divulgando vários materiais, orientando. Inclusive, se o pessoal tiver dúvidas, às vezes não sabe como separar, pode até mandar mensagem para a gente nos nossos canais e a gente vai buscando orientar. Leandro, acho que a gente falou bem assim do processo, né, da usina promissora. Para a gente resumir, então, falar também um pouquinho com os gestores ambientais dos nossos municípios, você teria algo para falar para eles também? Bom, falando para os gestores exclusivamente, né, além dessa questão de incentivar a coleta seletiva para a redução dos custos, é que o nosso processo, além de tudo isso que eu já identifiquei aqui, da questão ambiental, de ter uma segurança ambiental no processo, a questão que impacta muito no bolso do município, né, que aí os gestores ambientais de cada município estão ligados, é a questão do custo dessa destinação. Tá? Hoje, a gente tem um custo cerca de 30% a 35% menor do que os municípios estão pagando hoje pela destinação final. Tá? Mandando para o aterro, ele tem um custo X, mandando para a BAU, ele tem um custo 35% menor do que para ele mandar para o aterro. Tá? Então, a gente já compensa isso, além da parte ambiental, né, de destinar o resíduo do município por uma situação ambiental mais adequada, tá? Que é o aterro sanitário, a gente também faz isso de uma maneira mais barata. Leandro, mas tem a questão da destinação. A gente já falou aqui. A gente vai diminuir o trânsito desse resíduo em 25%. Tá? Então, é mais uma economia que isso tem para os municípios. Além disso, o projeto aqui da Balcivap prevê a destinação do crédito de carbono retornando para o CIVAP. Tá? E isso vai ser feito, eu sei que ainda não está desenhado esse escopo aqui dentro do CIVAP, mas eu acredito que vai ser repassado pelos municípios mediante projetos apresentados, para também não ficar revelia, né? Mas o CIVAP vai passar a ter um fundo, né, gerado pelo crédito de carbono, e aí o município que participa do projeto, claro, ele vai poder apresentar projetos para o CIVAP para rever esse fundo em investimento para o município, seja para comprar equipamento, seja para desenvolver projetos ambientais e até para auxiliar a cooperativa com compra de equipamento, com compra de veículos, isso tudo mediante apresentação de projetos para o CIVAP. Então, o dinheiro acaba voltando para o município para ser transformado em projetos ambientais. Então, isso é muito importante para o gestor ambiental que estiver ouvindo isso aí. Obrigada, Leandro. Eu espero que a gente faça um novo episódio já com a BAU em andamento e a gente possa falar que, de fato, tudo se concretizou e esses novos estudos também já tenham um direcionamento, né? E que seja em breve. E que depois a gente possa aí ampliar outras usinas na região também. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, que foi muito instrutiva para nós, né, entendermos um pouco mais desse processo. E falar para o pessoal que hoje, então, a gente está encerrando o Junho Verde no CIVAP, fizemos várias ações, os municípios fizeram vários plantios, nós fizemos fórum, fizemos seminário, palestras de mudanças climáticas, capacitação de manejo de fauna, enfim, tudo ligado à preservação do meio ambiente, conscientização ambiental junto com os nossos municípios. A gente vai deixar aqui os nossos contatos das redes sociais. Tiver dúvidas, contribuições, a gente fica à disposição.
Obrigada, Leandro. Eu que agradeço, Jéssica, agradeço a oportunidade de estar aqui. Sei que o pessoal que está envolvido nesse projeto está bastante ansioso, né? Eu garanto que eu estou mais ansioso que eles para ver de fato o projeto rodando. Nós estamos em obras civis agora, né? A nossa licença saiu, demorou um longo e tenebroso inverno para sair o nosso licenciamento, mas saiu a licença, a gente já está em obras e, se Deus quiser, a gente tem uma previsão aí do meio do ano que vem para frente para estar operando e recebendo os resíduos dos municípios aí que fazem parte desse projeto, dos municípios do CIVAP, e com certeza abrir a oportunidade de fazer outras plantas, de receber outros municípios dentro desse projeto, já que a gente acha que, a gente tem certeza que a gaseificação é uma linha de recuperação energética para resíduos que vai ser uma excelente solução, não a única, tá? Mas uma excelente solução para os resíduos sólidos aqui da nossa região, do nosso estado e de todo o Brasil, tendo em vista a cultura que a gente tem, né? Já que a gente não separa o resíduo da maneira que precisa, a gente tem que dar uma solução de tratar o resíduo da maneira que ele chega, tá? E a gaseificação tem essa propriedade. Então a gente acredita que consegue fazer algo, né, a nível de país, né, instalar plantas para receber resíduos e gerar energia, seja uma energia térmica, seja uma energia elétrica. A gente tem potencial para fazer isso, sim. Fora a geração de emprego também, que a gente acabou não citando, mas também vai promover aqui em Palmital com mais essa usina, né? Com certeza. Parabéns pelo projeto, Leandro. Obrigado. Obrigada. Então, obrigada, pessoal, por nos ouvir até aqui e até a próxima.